Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, iniciamos uma jornada pela história do Egito Antigo. Ali vimos como nasceu o reino dos faraós, os problemas em relação à sua cronologia, as divisões da história egípcia e como se dava a sua geografia situada em pleno deserto na região do Saara. No programa de hoje, continuaremos as nossas descobertas, conhecendo agora algumas curiosidades, costumes e usos dos antigos egípcios e a relação que a arqueologia encontrou entre esta história e algumas passagens mencionadas na Bíblia Sagrada. No programa anterior, mencionamos vários reis do Egito e, como você sabe, eles são comumente conhecidos pelo nome de faraós. Mas de onde vem esse título? Curiosamente, os próprios egípcios quase não chamavam seu rei de faraó. Esse apelido mais generalizado advém do contato que os historiadores tiveram com a literatura posterior, mas principalmente por causa da Bíblia, que se refere assim ao rei do Egito em várias passagens, especialmente do Gênesis e do Êxodo. Aliás, até a palavra Egito vem dos gregos, a Aegyptos, porque eles mesmos eram conhecidos como Mizraim. Bom, vamos voltar a falar da palavra faraó. A palavra faraó em egípcio é, na verdade, a junção de dois símbolos hieroglíficos bilaterais. Per, que é esse retângulo na parte superior do seu vídeo, e Aa, que é este outro na parte inferior do vídeo. Per-Raá. Per, o primeiro símbolo superior, quer dizer a casa, e Aa quer dizer coluna, elevação, grandiosidade. Assim, faraó, Per-Raá, significa literalmente uma casa grande ou uma casa elevada. O termo, portanto, é uma referência ao palácio de onde o faraó governava. A grande casa, o símbolo máximo do seu poder. A partir da 12ª dinastia, era comum os egípcios escreverem fórmulas como estas que diziam que a grande casa, faraó, possa viver, prosperar e ser saudável. Mas a referência primária, repetimos, seria ao palácio real e não ao rei. Somente numas poucas vezes a partir da 18ª dinastia é que encontramos faraó aplicado tanto à casa quanto ao rei, desta vez como um título de reverência, para não mencionar diretamente a sua pessoa. Fora isto, é claro, os textos bíblicos seriam a mais antiga denominação que temos do faraó do Egito, referindo-se a si mesmo como faraó. Já dentro das fontes antigas, a palavra faraó, referindo-se ao rei, vem desta carta endereçada a Amenhotep IV, que seria uma das mais antigas que temos. Ela foi datada do século XIV a.C. Com o tempo, o faraó foi divinizado e se tornou o filho do grande deus Amon. A partir disto, o povo começou a cultuá-lo e a sua palavra era verdade absoluta, era a lei para o povo do Egito. Quando o faraó dizia algo sentado em seu trono real, os que estivessem em sua presença não poderiam nem olhar-lhe no rosto. Caso ele permitisse a um cidadão beijar-lhe os pés, isto seria para aquele homem um grande privilégio. Ele pôde beijar os pés do faraó, um privilégio que seria contado em suas gerações futuras. Mas isto não significa que a honra de todos os faraós durasse para sempre. Uma imagem de madeira de Ramsés I mostra o que poderia acontecer às lembranças de um faraó que não fosse bem querido depois de sua morte. Veja o rosto completamente desfigurado de faraó por obra de seus inimigos. Esta prática, que os latinos batizaram com o nome de damnatio memoriae, isto é, a destruição da memória, ecoava uma prática egípcia de apagar por completo o nome e a memória de um inimigo para que ele não tivesse vida nem no presente, nem no porvir. Isto é, que não tivesse nem vida eterna. Às vezes, se apagava o rosto de suas imagens, às vezes apagava-se o seu nome, como aliás você pode ver neste dorso de uma estátua de Akhenaton. Note que os cartuchos contendo o seu nome foram completamente apagados pelos sacerdotes de Amon, que eram seus inimigos. O mesmo ocorre com a parte esquerda deste painel, que trazia os feitos e o nome de Hatshepsut, e que também foram apagados por ordem de Tutmoses III, novamente o seu inimigo.
Agora, não devemos confundir esta destruição da memória com outra posterior provocada por cristãos coptas por questões iconoclastas. Aqui, a destruição tinha um motivo egípcio de apagar da posteridade a lembrança e qualquer menção daquela pessoa. Agora veja que interessante, referindo-se à Bíblia. Moisés certamente recebeu muito desta cultura egípcia e a reproduziu em algum momento. Na hora de interceder pelo povo de Israel, ele quase desiste da vida eterna e pede a Deus que risque ou apague o seu nome do livro celestial. Eu sei que alguém pode estar se perguntando, mas Moisés foi afetado pela cultura pagã do Egito? Sim e não. Não no sentido de que ele sabia claramente o que era correto e o que era errado naquela cultura e rejeitou seus erros. Mas sim no sentido de que aquele homem, Moisés, era produto de uma época e é inevitável que, em sua linguagem, ele reproduzisse conceitos daquele tempo, como aliás nós o fazemos até hoje. Por exemplo, na Idade Média, acreditava-se que se uma pessoa espirrasse, a sua alma sairia pela boca. Sendo assim, para salvar o amigo que espirrou, alguém imediatamente deveria dizer "Deus te crie, que te dê boa sorte" ou "saúde", para que a alma pudesse voltar para dentro do corpo. Ora, nós sabemos que isto é uma lenda pré-moderna e não acreditamos nela. Contudo, isto não nos impede de, ao ver alguém espirrando, dizer para ele "saúde", não por uma questão de superstição, como era o povo da Idade Média, mas apenas por uma questão de gentileza, de delicadeza. Apenas usamos uma expressão comum que nada tem a ver com a lenda que a originou. Assim também foi com Moisés em algumas passagens da Bíblia. Quer mais um exemplo de empréstimo cultural encontrado nas Escrituras? Veja então esta pedra votiva cheia de ouvidos que foi encontrada no Templo de Mênfis e que hoje está no Museu Britânico. O povo costumava comprar estas placas e oferecer aos deuses na esperança de que suas preces fossem assim atendidas. As orelhas desenhadas ali representam uma expressão idiomática daquele tempo que também aparece na Bíblia. Dar ouvidos significa prestar atenção, atender a um pedido, cumprir um dever. Portanto, em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, vemos esta mesma expressão dos egípcios ligada ao povo de Deus. Lá diz, por exemplo, o povo ouviu a voz do Senhor, isto é, obedeceu ao que ele disse. Dá ouvidos, Senhor, a este povo, quer dizer, preste atenção ao que eles estão falando, por favor, atenda ao seu pedido, e assim por diante em diversas passagens da Bíblia Sagrada. Agora veja que curioso, um verso de Êxodo, capítulo 17, 14. Ali nós temos a menção de duas expressões egípcias, a do apagar a memória ou o nome e o dar ouvidos, que aparecem no mesmo texto escrito por Moisés. Vamos ler numa tradução literal a partir do hebraico. Então disse o Senhor: escreve isto para memorial num livro e dê ouvido de Josué, porque hei de apagar e apagarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Viu? Dê ouvidos de Josué. Pode parecer estranho em português, mas em hebraico significa preste atenção neste moço chamado Josué. E a outra expressão, eu apagarei a memória de Amaleque, não quer dizer eu lhe darei amnésia, e sim eu o destruirei para sempre. Expressões egípcias encontradas na Bíblia Sagrada. Estudar a Bíblia à luz destes conceitos e contextos históricos ilumina bastante a sua compreensão, não é mesmo? Agora, algumas informações, curiosidades e situações pitorescas dos antigos egípcios, a começar pelas crianças. No Antigo Egito, a criança permanecia com a mãe até os 4 anos de idade, o momento em que adquiria maior respeito por ela. A partir daí, a educação era responsabilidade do pai e de professores que ele mesmo contratava. Imagine a situação da mãe adotiva de Moisés, que, quebrando este paradigma, teve de enviar o filho para ser criado por uma escrava hebreia, que na verdade era sua mãe legítima. Uma outra coisa que nos chama a atenção quanto às crianças é que, devido à alta temperatura, elas não costumavam usar roupas até que atingissem a adolescência. Era perfeitamente normal no Egito ver crianças e juvenis andando praticamente sem roupa pelos corredores das casas numa reunião de família.
Veja neste painel da 18ª dinastia uma criança costumeiramente sem roupas, segurando as pernas de seu pai. Dependendo da família e do contexto, em algumas situações, escravos que servissem em casa de nobres também costumavam trabalhar desprovidos de roupas. A razão disto é que, na cultura egípcia, eles eram considerados crianças, nunca eram considerados adultos por seus donos. Era como se fossem eternamente meninos a serviço de seus amos. É claro que tal situação às vezes trazia tremendo complexo de humilhação para determinados grupos. Veja que interessante esta história. Moscas no Egito era uma tormenta quase comum em determinadas épocas do ano. Eu mesmo enfrentei moscas no Saara e realmente não é nada agradável comer com elas por perto. Agora veja o que fez o faraó Pepe II na hora de comer, dormir ou simplesmente sentar-se em seu trono real. Ele colocava na sala escravos nus, untados de mel, para que estes atraíssem para si as moscas, deixando o faraó em paz. E, para completar, colocava outro escravo abanando a sua cabeça com um leque. Já imaginou que situação de tremenda humilhação? Mas, por outro lado, havia também situações de escravos que eram honrados pelos seus senhores. Há um caso, por exemplo, de um escravo chamado Seneb, que sofria de nanismo, isto é, ele tinha uma estatura que era muito menor que a média da população em geral. Mas, a despeito do forte preconceito já existente na antiguidade, isto não impediu que Nemeb se tornasse um alto oficial do próprio faraó Pepe II durante a sexta dinastia. Veja a sua honrosa estátua, juntamente com sua família, encontrada numa tumba perto da pirâmide de Quéops. Veja que ele é mais baixo que ela. E repare também que as suas crianças estão nuas diante dele, conforme o costume da época. Os egípcios não pareciam ter preconceitos com a estatura. Havia até um deus protetor chamado Bes, que tinha, desde a pré-dinastia, um formato de um anão. Um outro costume muito estranho dos egípcios era que, pessoalmente, ninguém poderia ver os cabelos originais de Faraó, que, aliás, tinha sua cabeça, na maior parte do tempo, raspada. Ele, portanto, usava uma trança chamada nemes, que é semelhante a esta que você vê em seu vídeo. Era uma trança artificial. Ela também é conhecida pela famosa máscara mortuária de Tutancâmon, que foi descoberta no Egito. A ideia era deixar o rosto de Faraó parecido com uma cobra naja. Agora, a verdadeira razão para esconder os cabelos originais de Faraó ou deixá-los raspados era bem menos nobre. Sabe qual seria a verdade a respeito disso? Piolhos. Isto mesmo, o Egito tinha muito problema com piolhos, tanto que uma das pragas enviadas por Deus foi justamente uma proliferação deste complicado inseto. O jeito, então, era ficar careca, como, aliás, fez essa sacerdotisa retratada numa tumba de Senefer. Outra possibilidade seria usar uma peruca, como vemos neste busto da 18ª dinastia. Pessoas ricas sempre usavam as requintadas perucas ou, senão, pelo menos toucas bem ornamentadas, como esta que vemos neste painel de Tutancâmon e a sua esposa, Akhesenamun. Salões especializados já existiam no Antigo Egito para cuidar dos cabelos das damas da sociedade. Os mais pobres, é claro, não tinham todo esse recurso para cabelos e perucas artificiais. Então, às vezes, o que eles faziam? Amarravam os cabelos com um rabo de porco. Já as crianças tinham a cabeça sempre raspada, como já dissemos, por causa dos piolhos, e não costumavam usar peruca, a não ser uma pequena trança artificial, conforme vemos nesta estatueta do período do Novo Reino. E o curioso é que, a despeito das dificuldades com piolhos e outras coisas, nem todos raspavam a cabeça. Veja estas múmias de Amose Meriat, princesa de Tebas, e esta outra do oásis de Daquelet. Veja como os cabelos eram bem trabalhados. Realmente há muita coisa curiosa e interessante sobre o Egito, e nós ficaríamos muitos programas aqui só contando sobre elas. Mas, em relação ao texto bíblico, bem, além das alusões que já fizemos neste programa e no programa anterior, ainda temos outros importantes achados que ratificam o que encontramos na Bíblia Sagrada. Esse papiro, por exemplo, foi encontrado no Egito em 1820 e levado para a Universidade de Leiden, na Holanda. O seu texto foi realmente muito revelador para a historiografia bíblica.
é que esse papiro era uma cópia feita na 19ª dinastia e que traz o testemunho vivo de um escriba chamado Ipúver, que viu pessoalmente pragas caindo sobre o Egito. Veja um trechinho do papiro. Os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. O Nilo tornou-se em sangue. As casas e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando os donos de tudo. Os primogênitos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para o seu festival religioso. Embora ainda exista um debate acerca de quando ocorreram as pragas mencionadas no papiro de Pulver, uma coisa é certa. Essas palavras são muito parecidas com as pragas descritas em Êxodo, capítulo 7, versos 14 a 24, especialmente a primeira e a última. A referência aos escravos que agora se vão e ainda levam consigo algumas riquezas parece ecoar o testemunho bíblico de que os hebreus foram e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, de modo que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Êxodo capítulo 12, versos 35 e 36. Antes do papiro de Ipúver, os críticos da Bíblia diziam que as pragas mencionadas no livro sagrado eram apenas mito e nada mais. Hoje, porém, foram obrigados a corrigir as suas conclusões, mas, infelizmente, ainda permanecem céticos. Eles agora não dizem mais que as pragas são um mito. Eles admitem que as pragas ocorreram, mas que não foram obra de Deus. Foram apenas problemas ecológicos causados por uma erupção vulcânica ou outros eventos da natureza. Insistem em negar a realidade. Deixe-me falar uma coisa para você. Na verdade, esta insistência de alguns em negar e negar a Bíblia, mesmo diante de evidências tão claras a favor da historicidade desse livro, chega a ser, em alguns casos, impressionante. Outro achado muito importante para a história da Bíblia foi a estela comemorativa do faraó Merneptah. Exposta hoje no Museu do Cairo, esta pedra traz o relato das vitórias do faraó Merneptah, que governou o Egito no século 13 a.C. O seu texto diz: Hati, o Império Hitita, está em paz. Canaã foi completamente livre de toda maldade. Askelon foi conquistada. Gezer foi capturada. E Enoam já não existe, e Israel foi destruído. Sua descendência desapareceu. É claro que essa é a visão egípcia do conflito, tanto que Israel não acabou, existe até os dias de hoje. Mas o que nos interessa agora não é bem isto. O que nos interessa de perto, neste caso, é a data dessa pedra e o que os críticos costumavam dizer até que seu conteúdo foi finalmente revelado. É que muitos críticos insistem ainda em dizer que a história do Êxodo é mentirosa e que Israel não existia como nação na época mais antiga. Apenas de 1100 a.C. para cá é que os primeiros agricultores, que muito tempo depois virariam Israel, começaram a aparecer em Canaã. Esta é a opinião dos críticos. Antes disto, eles diziam, não havia Israel. Logo, a história do povo hebreu migrando pelo deserto em direção a Canaã, por volta de 1400 a.C., não poderia ser verdadeira. Mas como você pôde ver em tradução de parte do texto, a pedra de Merneptah mostra claramente Israel entre os inimigos do Egito. Este é o hieroglífico de pedra que os especialistas traduziram como Israel. O texto datado de 1209 a.C. é bem anterior ao período que os críticos disseram que os primeiros hebreus começaram a migrar para Canaã. Ele é uma fonte extra-bíblica que afirma a existência do povo de Israel antes do tempo proposto pelos críticos e ajuda a confirmar a historicidade das Escrituras. Em 1969, arqueólogos israelenses encontraram em Shikmona, perto de Haifa, um interessante escaravelho egípcio. Os escaravelhos, ou besouros egípcios, eram objetos de pedra como este que tenho aqui em minha mão e que serviam como selos, amuletos de boa sorte. Geralmente eles tinham na base inscrições de boa sorte ou o nome do proprietário. No caso do escaravelho de Shikmona, vemos a inscrição egípcia que diz pertencente a Jacob ou Jacó.
Este era apenas um dentre muitos outros escaravelhos com o mesmo nome de um líder tribal chamado Jacó, que teria vivido por volta de 1700 a.C. Outros escaravelhos como este foram encontrados também no Egito. Aliás, os de lá são ainda mais interessantes, pois trazem o nome de Jacó e também trazem o nome de El. El, só para lembrar, é o nome de Deus para os hebreus, o que lembra o nome que Jacó, aliás, adquiriu depois da luta com o anjo. Jacó El, soa parecido com Israel. E é importante dizer que este nome, Jacó, não era comum no Antigo Egito, nem entre os cananeus ou fenícios daquele tempo. Isto diminui a possibilidade de coincidência ou de ser uma outra pessoa qualquer com o nome de Jacó que não aquele mencionado na Bíblia. No caso do Egito, este nome só aparece nesses escaravelhos e em nenhum outro lugar ou monumento. Juntos, esses escaravelhos ajudaram os acadêmicos a levantar a seguinte hipótese: alguém chamado Jacó foi príncipe em Canaã e em algum momento teve os seus descendentes migrando para o Egito e se estabelecendo ali. Posteriormente, ele mesmo, ou alguém com o mesmo nome, também desceu para o Egito e ficou com seus descendentes. Agora, a semelhança dessa hipótese com a história do Gênesis é realmente incrível e a cronologia deste Jacó dos selos egípcios bate com a possível cronologia dos patriarcas da Bíblia. Agora, pasme com isto. Muitos críticos da Bíblia admitem a possibilidade de que o Jacó do Gênesis e o Jacó dos selos sejam a mesma pessoa, mas para não admitir a historicidade da Bíblia, trabalham com a hipótese de que o autor bíblico inspirou-se neste Jacó de verdade para criar um Jacó de mentirinha e estabelecê-lo no livro do Gênesis, por razões, é claro, puramente ideológicas. É uma pena que eles raciocinem assim. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim e vamos deixar algumas evidências do Egito para a semana que vem. Então não perca outras curiosidades e descobertas egípcias que ajudam a contar um pouquinho a história daquele povo e suas relações com a Bíblia Sagrada. Então não perca semana que vem o nosso próximo programa Evidências com a continuação deste assunto aqui na TV Novo Tempo.